Capítulo 683, Assassino. Assassino. Se renda. Desde que você foi puxado para dentro da minha anomalia do sol, seu destino está definido. Você é como um pedaço de carne na tábua e eu sou o chefe com a faca. Todas as suas lutas serão inúteis e sem sentido. Gritou o bispo Senti, da areia vermelha. Enquanto ele balançava os braços, raios de grossos feixes de luz dispararam do céu e miravam Fei, envolvendo nessa loucura. Parecia que o rei seria perfurado por muitas espadas gigantes de julgamento. As batalhas entre os lordes da classe Sol eram muito perigosas e de tirar o fôlego. Cada um deles tinha o poder de destruir a Terra, e um ataque casual deles poderia mudar o resultado de uma guerra entre soldados comuns. Além disso, seus poderes únicos, que eram as anomalias do Sol, representavam seus status e continham habilidades incríveis. No entanto, era necessário um timing e uma posição perfeitos para serem utilizados. Por exemplo, quando dois lordes da classe Sol estavam próximos em níveis de poder, era difícil para uma pessoa arrastar a outra pessoa para sua anomalia do Sol, especialmente quando o último estava preparado. Só era possível puxar alguém para sua anomalia do Sol quando esta estava muito mais fraco ou gravemente ferido. Por exemplo, o bispo Senti, da areia vermelha, só puxou Fei para sua anomalia do sol depois que aquele anão feriu gravemente o rei, e ele não podia fazer isso antes. No entanto, uma vez que alguém foi sugado para uma anomalia do sol, seria muito perigoso. Ele ou ela não seria capaz de usar sua própria anomalia do sol, a menos que derrotassem seus oponentes ou destruíssem a anomalia do sol em que estavam. Isso porque cada anomalia do Sol era um mundo próprio, e o dono desse mundo podia fazer qualquer coisa nele. O campo de batalha favoreceria fortemente o proprietário, uma vez que todas as leis da natureza foram substituídas para beneficiá-lo, e todas as leis da natureza que os oponentes compreendiam seriam inúteis temporariamente. O que era realmente aterrorizante foi que, mesmo que a pessoa que foi atraída para a anomalia do Sol estivesse em desvantagem, cada pedaço de energia que ela usou não seria reabastecido pelos elementos da natureza. Por outro lado, o proprietário da anomalia do Sol poderia ter um suprimento ilimitado de energia. A razão pela qual Fei foi tão facilmente atraído pela anomalia do Sol do bispo Senti da areia vermelha foi que ele foi gravemente ferido por aquele anão. Depois que Fei se machucou, ele ficou furioso e perdeu a concentração por uma fração de segundo. Mesmo que tenha demonstrado sua fraqueza por um curto período, o bispo Senti, da areia vermelha, foi capaz de utilizar esse erro. Em certo sentido, Fei ser puxado para a terra proibida dos deuses fazia parte do cuidadoso planejamento do bispo Senti da areia vermelha. Esta foi a primeira batalha que Fei travou, onde seu oponente também era um lorde da classe Sol, e ele recebeu uma grande lição. Enquanto os grossos raios de luz prateados caíam do céu, Fei teve que mudar de posição continuamente para se esquivar e tentar planejar um contra-ataque. Mesmo que ele não estivesse mais ferido, sua situação estava ficando cada vez pior. No final, ele não conseguiu se esquivar a tempo e teve que enfrentar alguns dos grossos feixes de luz prateados. O sangue jorrou da ferida profunda em seu ombro direito sem parar. Agora, seu manto azul estava quase completamente ensopado de sangue. Com o passar do tempo, o bispo Senti, da areia vermelha, que estava no céu, ficou cada vez mais atordoado. O poder do rei de Chambord excedeu em muito suas expectativas. O rei conseguiu durar tanto tempo, apesar de poderosos raios de luz estarem disparando contra ele, e ele nem parecia cansado. Muito de sua energia provavelmente já estava sendo usada, mas o rei não estava ficando mais lento ou mais fraco. Como um selvagem, o rei parecia corajoso e heróico enquanto continuava a durar na anomalia do sol do bispo Senti da areia vermelha. Que resistência terrível! Chambord, na praça, todo mundo acabou de ver um flash de chamas vermelhas, e uma rachadura vermelha sangrenta apareceu no espaço. Então, o bispo Senti, da areia vermelha, e o rei de Chambord, que lutavam no céu, desapareceram subitamente na fenda e não estavam em lugar algum.
Isso é a anomalia do sol do Bispo Senti, da areia vermelha. Alguém ofegou. A situação atual favorecia fortemente um lado, e esse lado era Chambord. Sob a assistência das bestas demoníacas supremas de nível Rei no Céu, os mestres do lado de Chambord mataram quase todos os mestres da Aliança Caça ao Dragão. Esta noite era para ser em que sangue foi derramado, e muitos poetas viajantes contariam essa história para outras pessoas que não estavam aqui. A menos que as pessoas vissem essa cena com seus próprios olhos, dificilmente acreditariam que elites poderosas e arrogantes da classe Lua eram cortadas como colheita sob a foice de um fazendeiro, e seu sangue manchava o chão e tingia o céu de vermelho. Em sua armadura única e elegante, a valquíria Helena não participou da batalha. Ela estava olhando para onde Fei desapareceu com seus lindos olhos parecidos com estrelas, e ela estava um pouco preocupada. Embora nunca tivesse visto as chamadas anomalias do Sol antes, ouvira falar de seus poderes. Alexander, você tem que sair vivo dali. Helena rezou em sua mente, mas ela não parecia distraída. Mesmo que aquele anão que tentou assassinar Fei tenha sido gravemente ferido, ele não foi morto. Ele provavelmente ainda estava escondido em algum lugar da praça, esperando a próxima oportunidade perfeita. Helena sabia o quão poderoso era um assassino que estava próximo ao reino da classe Sol. Se o assassino quisesse, ele poderia matar todos os mestres na praça um por um facilmente. A valquíria sabia que sua responsabilidade era garantir que os mestres do lado de Chambord não fossem mortos ou gravemente feridos por aquele anão. Se pudesse, deveria encontrar uma maneira de matar aquele assassino aterrorizante que estava escondido na área antes de Fei retornar. Felizmente, esse assassino foi gravemente ferido por Fei depois que o rei ficou furioso. Helena estava olhando em volta, sentindo cuidadosamente as flutuações de energia na área. Ela não encontrou nada de estranho e ficou um pouco tranquila. Apenas quando ela estava prestes a relaxar um pouco, de repente ela detectou algo. O rosto dela mudou de cor e ela se transformou em um traço de luz enquanto voava para o céu. No céu, Angela ainda estava sentada no trono do caos, localizado nas costas de Black, e ela estava comandando a legião das bestas demoníacas para matar inimigos. Ela não sentiu a chegada do perigo. As pessoas estavam morrendo à esquerda e à direita no chão, e o sangue jorrando formava muitas flores da morte, ainda que bonitas, arrepiantes. Angela não se sentiu bem com isso. Essa cena sangrenta fez essa menina pura se sentir triste, e essa tristeza de alguma forma intensificou a sensação pura e santa que vinha dela. Enquanto o vento noturno agitava seus longos cabelos negros, fazendo com que parecesse uma cachoeira preta, ela se levantou levemente do trono, e sua linda figura com a lua brilhante no fundo criou uma imagem insana que parecia estar congelada no tempo. Angela, tenha cuidado, aviso zangado e chocado da valquíria veio de baixo. O que? Angela não sabia o que estava acontecendo. Nesse momento, Black parecia ter notado algo. Ele rugiu e agitou suas enormes asas negras. Como um relâmpago, subitamente voou mais alto no céu, e uma nuvem aterrorizante de fogo laranja saiu de sua boca e tentou voar para longe. No entanto, parecia tarde demais. Uma figura anã bateu no fogo, voou rapidamente e pisou nas costas gigantescas de Black com confiança. Foi o assassino que atacou Fei furtivamente. Com sangue pingando de seus lábios, seu olhar maligno e cruel pousou em Angela, e seu rosto feio parecia contorcido. Luzes frias brilhavam em suas mãos, que eram grandes demais para o tamanho de seu corpo, e suas mãos atingiram o pescoço macio e parecido com um cisne de Angela.